Então, aula de expansão, título do material: A Domesticação das Águas, Usos e Acessos no século XIX. Conteúdos: políticas de saneamento, sistemas de distribuição de água, impactos sociais, escravismo. Objetivos: analisar as medidas de saneamento, abastecimento e distribuição de água no Rio de Janeiro a partir da vinda da corte portuguesa, identificando costumes e práticas do uso da água. Problematizar a relação entre saneamento e escravização, abordando as condições de vida dos escravizados. E refletir criticamente sobre as permanências das desigualdades na distribuição de água e no acesso à infraestrutura que ainda persistem na sociedade contemporânea. Bom, então percebam que vocês estavam nesse currículo abordando ainda ontem a questão da Guerra Fria, então questões econômicas do século XIX, e agora a gente está voltando para o período colonial. Vamos falar do abastecimento de água, e tentar dar uma puxadinha até o século XIX. Mas vamos lá. Não é mais linear, reticular o currículo. Então, foco no conteúdo. A distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro. A distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro. No início do século XIX, mesmo com a vinda da corte ao Rio de Janeiro e com todas as transformações urbanas que isso resultou, o acesso à água para consumo não era uma tarefa fácil. Ter água chegando nas torneiras era algo raro, que normalmente acontecia nos grandes prédios públicos e religiosos. Assim, quem trazia a água, carregando barris e vasos direto da fonte para as residências e comércios, eram os trabalhadores mais pobres, normalmente escravizados. Carregar água e dejetos, um meio de vida. Eram principalmente os escravizados aguadeiros quem exerciam a função de carregadores de água para consumo. Aqueles que não tinham escravizados ou escravizadas domésticas que pudessem fazer esse serviço alugavam outros escravizados, chamados de ganho, para que pudessem fazê-lo. Os escravizados de ganho ofereciam seus serviços pelas ruas, o que lhes permitia mais mobilidade que os escravizados domésticos ou da lavoura. Enviavam parte dos ganhos aos seus senhores, ao mesmo tempo que conseguiam juntar um pequeno valor, que poderia, com o tempo, lhes permitir comprar sua alforria. Caraj, 2000. Você já ouviu falar dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro não tem uma topografia formada por rios de água doce que favorecessem o consumo de água no passado. O principal fornecedor de água potável à população era o Rio Carioca. Em 1723 foram construídos o aqueduto, atualmente chamado de Arcos da Lapa, e o chafariz da Carioca. Antes disso, a população tinha que andar até o Rio Carioca, que chegava a estar localizado até 2 quilômetros em relação a alguns bairros. Abastecimento por chafarizes. A partir do aqueduto da Carioca foram construídos uma série de chafarizes, que eram ligados por encanamentos a outros pontos da cidade. Ao longo do século XVIII, vários chafarizes foram instalados, na Praça do Carmo, na Caminho de Matacavalos, no Caminho da Glória, nos Marrecos, no Catumbi e no Largo do Moura. Pause e responda. A partir do texto abaixo, responda: qual era a principal fonte de fornecimento de água no Rio de Janeiro no início do século XIX? Ao longo do século XVIII, o caminho percorrido diariamente por esses escravos até o Rio Carioca para buscar água, passou a ser substituído pela ida aos chafarizes da cidade. Uma vez que a maioria das casas, mesmo as dos ricos, dependia da água dos chafarizes, uma das cenas mais comuns do Rio de Janeiro passou a ser a de escravos esperando na fila de água ou carregando jarras e barris na cabeça. Frias, 2015. Os chafarizes e a água carregada por escravizados. Os rios e a água fornecida pelo aqueduto da Carioca. Então aqui é uma interpretação de texto muito simples, Quando você tem aqui que os escravos, iam até a Carioca para buscar água, passou a ser substituído pela ida aos chafarizes da cidade. Então, os chafarizes da cidade, são a principal fonte de água aí no século XIX. Assim, até vergonhoso essa perguntinha aqui. Vamos aí o slide com a resposta, Pelo amor de Deus. Então vamos lá, foco no conteúdo.
Foco no conteúdo. Principais aspectos do abastecimento na cidade no Rio de Janeiro ao longo do século XIX. Rio Carioca. O principal rio da cidade. Entre os séculos XVIII e XIX, a água consumida era retirada dele. Chafariz da Carioca. Construído junto com o aqueduto em 1723, era onde a população retirava a água que vinha do rio. Carregadores de água. Principalmente pessoas escravizadas levavam água às residências de seus senhores. Havia também os escravizados de ganho, que vendiam seus serviços aos moradores. Aqueduto da Carioca. Atualmente conhecido como Carcos da Lapa, foi construído em 1723 e modernizado muitas vezes. Bicas e chafarizes. Mais chafarizes foram construídos no século XVIII. Praça do Carmo, Caminho de Mata-Cavalos, Caminho da Glória, Marrecos, Catumbi e Largo do Moura. Encanamentos, penas d'água e poços. A canalização da água ampliou-se a partir de 1850. Com isso, foram instaladas as penas d'água, controlando a entrada de água nas residências, por meio de um pagamento. Algumas residências contavam com poços. Nem todas tinham encanamentos. Todo mundo escreve. Leia o fragmento de texto, observe as imagens, e registre no seu caderno a partir dos slides a seguir. 1. Quais ações estão sendo representadas nas imagens? 2. Descreve os principais elementos presentes, pessoas, objetos, construções, o espaço da ação, o que está em destaque, em primeiro plano, mais à frente, e o que aparece como secundário, em segundo plano, mais atrás. Na prática. Texto: o chafariz e as bicas. A água que jorrava nos chafarizes atraía as mais diferentes classes sociais. Numa convivência assimétrica e estabelecida nos múltiplos interesses, onde o chafariz poderia significar simultaneamente labor para uns e lazer para outros. A atmosfera ao redor dos chafarizes e bicas foi retratada por diversos artistas que viveram ou simplesmente visitaram a cidade. Todos documentaram, ao seu estilo, o movimento cotidiano por onde passavam, além dos escravos aguadeiros, mulheres negras com tabuleiros de quitutes, marinheiros e senhores bem trajados. Eram sempre vigiados pelo olhar atento de um guarda. Deixaram registros das formas de acesso e das relações sociais que envolviam o abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. Oitocentista. Almeida, 2010. Bom, então aí a imagem de chafarizes, tá? Chafariz do Mestre Valentim, aqui uma obra do Jean-Baptiste Debré, aqui o chafariz do Mestre Valentim, há uma espécie de fotografia. Imagem 3, carregadores de água. Na imagem 4, né, o chafariz das Marrecas, também ali mostrando alguns carregadores de água. Então vamos à correção aqui do material. Correção. 1. Quais ações estão sendo representadas nas imagens? As imagens mostram os usos de fontes, chafarizes, bicas no contexto do século XIX, revelando a estrutura de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Nas imagens, aparecem as pessoas que buscavam água nessas fontes, que eram escravizados africanos. Na imagem 1, de Debré, vê-se também soldados brancos que controlavam o acesso ao chafariz. 2. Descreve os principais elementos presentes, pessoas, objetos, construções, o espaço da ação, o que está em destaque, em primeiro plano, mais à frente, e o que aparece como secundário, em segundo plano, mais atrás. Na imagem 1, de Debré, vê-se várias utilizações do chafariz do Carmo. Ali se encontravam diferentes grupos sociais, revelando, inclusive, a ocorrência de conflitos durante sua utilização. A disputa pela água às vezes causava confusão, como mostra a imagem 3, de Rugendas. Esses locais eram bastante disputados, pois atendiam ao abastecimento de água das residências, escravizados aguadeiros, embarcações, assim como o lazer, a venda de quitutes e o descanso de comerciantes no final das tardes. A imagem 4, de Palieri, registra o chafariz das Marrecas, observando-se as atividades em seu entorno, bastante semelhantes à imagem 1, mostrando escravizados aguadeiros, quituteiras, lavadeiras, fora da área central, pias menores para os animais. Já a imagem 2, uma fotografia de Klumb,
é possível identificar permanências em relação aos usos desses espaços, quase um século após sua construção. A fotografia do chafariz do Paço, de 1860 a 1861, revela que, mesmo após iniciativas do governo imperial em relação ao saneamento urbano e a provisão de águas em residências, a população mais pobre permanecia utilizando as fontes centrais. A imagem explicita os trabalhos das lavadeiras, assim como os barris sendo guarnecidos. Sistematizando. Nesta aula vimos que o principal meio de abastecimento de água no século XIX no Rio de Janeiro eram os carregadores de água, escravizados aguadeiros, que levavam a água em barris retirados das fontes, bicas e chafarizes da cidade. A partir da segunda metade do século XIX, a canalização da água chegou a algumas residências, e penas d'água foram instaladas para controle e cobrança na água que chegava em cada imóvel. De todo modo, esse sistema não atendia toda a população. Então está finalizada a exposição.